para falar um pouquinho do vice-presidente Geraldo Alckmin, que fez elogios à participação dos empresários como garantidores de um diálogo entre Estados Unidos e Brasil, e principalmente, segundo o vice-presidente, eles que começaram ou pavimentaram esse caminho para que Lula se encontrasse com Trump provavelmente na próxima semana. Vamos lá, Marcelo Matos, conta pra gente essa história. Bem-vindo, meu amigo. Muito boa tarde, Evandro, e a todos que nos acompanham. Falamos aqui da sede do BNDES, que fica na Faria Lima, aqui em São Paulo. Há pouco deixou, portanto, o vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, ministro da Indústria e Comércio, e ele justamente falando a respeito, né? Ele não conversou conosco, evidentemente, mas esteve reunido aqui com o Fábio Rua, que é da área de comunicação da General Motors do Brasil. Inclusive, ele saiu há pouco aqui, conversou conosco, falou da iniciativa da GM em fazer um carro elétrico 100% lá nacional no Ceará. E também outras tratativas, garantiu também que não é preocupação em relação à chamada invasão chinesa, os veículos que estão chegando aqui, porque eles também têm parcerias lá na China, enfim. Portanto, ele conversou conosco há pouco aqui, na saída aqui na sede do Banco do BNDES, conversando dessa reunião com o Geraldo Alckmin. Como você disse antes, ele teve uma agenda lá em Campinas, no Aeroporto Internacional de Viracopos, que é o mais importante de cargas do Brasil. Ele participou garantindo que o Brasil não é um problema para os Estados Unidos, é a solução, garantindo que o G20 tem as principais economias do mundo, 3 apenas a superávit em relação aos Estados Unidos, que é com o Reino Unido, o Brasil e a Austrália. Então, portanto, ele garantindo que esse comércio que existe aí, essas relações há mais de 200 anos, e ressaltou esse trabalho importante também que foi dos empresários brasileiros, porque a gente ficou toda aquela situação, daquela polêmica, parecia até que não havia uma disposição do governo abrir um diálogo direto com o presidente Trump, com a sua comitiva. Parecia que estava bom do ponto de vista político, e então os empresários foram para Washington. Claro que os empresários norte-americanos que mantêm relações justamente diretas com o Brasil também fizeram essa pressão lá, demonstrando toda essa situação de perda para ambos os lados, seja lá nos Estados Unidos e aqui. Então ele ressaltou toda essa importância também da participação dos brasileiros que foram a Washington, conversaram com os empresários norte-americanos, e agora, né, mais recentemente, essa semana fecha muito positiva por parte do governo também, a própria JBS, que conversou diretamente com o Trump, hoje é o maior produtor de proteína animal do mundo, nada mais nada menos, e emprega mais ou menos 100 mil pessoas nos Estados Unidos. Isso abriu o caminho para que haja todo esse diálogo agora tão esperado pelos brasileiros em razão desse tarifaço de 50%. E falo para você, Evandro, temperatura caindo, 17 graus, sensação de 14, e daqui a pouco voltamos aí para a redação para conversar com você, Evandro. Retorno agora aos nossos estúdios na Avenida Paulista. Isso aí, Marcelo Matos, busca um abrigo aí, porque mesmo com o terno completo, costume completo, com esse frio aqui de São Paulo, não dá não, meu amigo. Um grande abraço para você, até mais. Vamos lá falar um pouquinho sobre essa situação envolvendo, então, os elogios e a maneira como os empresários teriam atuado nessa pavimentação. Vamos só fazer uma tela dividida aqui, porque agora agora há pouco a gente estava nessa discussão sobre imposto de exportação na Argentina ou não. De fato, quando o Javier Milei entrou, ele zerou a alíquota, o imposto de exportação, mas retomou agora novamente esse imposto. Por isso que o Felipe Monteiro estava mencionando. Mas foi agora, Pepe, não dá nem para saber o efeito disso. A mãozinha dele. Ô, Pepe, não dá nem para... Acabou de sair, não dá nem para saber o efeito disso. O que foi, Bruno Musa? Retomou. Exatamente. Retomou é retomar algo que já existia, o que eu também não apoio, mas retomou algo que tinha sido criado lá atrás. Ah, não, agora o Pepe... Não, mas aí o Pepe fala que deu certo. Que deu certo? Deu certo quando ele tirou o imposto. Ai, meu Deus, vamos lá. Mas enfim, foi retomado mesmo, tá, pessoal? Só pra gente... Pepe certo mais uma vez. Só pra gente organizar o nosso papo. Mas vamos falar um pouquinho agora sobre esse caminho pavimentado pelos empresários. Nós discutimos isso aqui já no 3 em 1 e vocês divergiram em relação a isso. Ah, não, eu acho que os empresários de fato facilitaram. Se não me engano, o Bruno Musa menciona que não, né? Que não teve essa participação intensa aí dos empresários nessa história. Mas o vice
presidente disse que sim. Até porque ele precisa garantir que deu certo o movimento que ele começou. Porque foi o vice-presidente quem atuou ali nas camadas empresariais para tentar um primeiro acordo que reduzisse as tarifas impostas pelos Estados Unidos. O presidente Lula ficou naquele discurso mais ideológico e foi Geraldo Alckmin quem assumiu, de fato, a solução mais pragmática. Agora, vocês entendem que, de fato, o movimento de empresário para empresário consiga influenciar Donald Trump e preparar o caminho para essa provável conversa entre ele e o presidente Lula, Gani? Olha, eu vejo que sim, Evandro, até porque o Trump ele veio do meio empresarial, né? Ele é um empresário de formação, ele não é um político. Então é claro que ele tem um respeito pelo empresário, ele tem uma boa interlocução e ele sabe como é que funciona o mundo real, o poder econômico. Então eu vejo sim que tanto empresários brasileiros quanto os empresários norte-americanos, havia ali uma sinergia de interesses, isso pode ter influenciado e pode ser que venha a influenciar mais, eventualmente, numa redução tarifária. Tanto é, Evandro, que houve uma série de exceções, de 700 produtos, né? Então, basicamente, aquela tarifa de 50%, na prática, ela acabou ficando menor por conta das exceções. E exceções importantes, né? Exceção, no caso da Embraer, por exemplo, de alguns produtos do agronegócio, se eu não me engano, a carne, muito embora o café, o suco de laranja continuaram tarifados. Mas, enfim, eu acho que o papel, sim, do empresário e dos lobbies econômicos são muito importantes nessas horas. E para você, Musa? Veja, eu mencionei ontem que eu acho o Trump uma pessoa difícil de ser assim influenciado. Ele tem um posicionamento firme, mas, de novo, eu acho que, claro que a conversa ela é sempre importante. Eu acho que a diplomacia, nesse caso, ela é extremamente importante. Talvez numa conversa coloque em pontos que o faça refletir. O meu ponto ontem não foi negar que essa influência possa, em algum momento, ajudar. Eu acho que ele é uma pessoa que tem as suas próprias convicções e me parece, claro que de fora, por leitura do seu livro ou até mesmo dos fatos analisados, me parece ser uma pessoa que dá pouca relevância às opiniões externas. O que ele dá importância é realmente talvez o impacto que essas tarifas já começam a acontecer na economia, principalmente com dados do mercado de trabalho vindo abaixo do que se esperava, o enfraquecimento da economia, apesar do PIB ter vindo forte ontem, a gente vê a ambiguidade nos dados que têm saído, mas o mercado de trabalho já mostra um arrefecimento maior. Então me parece, de novo, conjecturando, nunca estive nem perto dele, me parece que ele não seria uma pessoa que é facilmente influenciada pelos demais, apesar de ser um caminho viável e um direito de todos. Mas eu acho que ele analisa mais os dados e me parece uma pessoa bastante dura para refutar as suas próprias ideias. Então, agora, o Felipe Monteiro, baseado então nesse argumento de que ele analisa os dados, então ele teria que se abrir para negociação, porque os dados mostram que sim, os Estados Unidos também podem sofrer bastante com essa taxação e também, de certa forma, ouvir o empresariado de seu país tem a ver com pragmatismo, né? Não, certamente. É bom lembrar, por exemplo, que antes do Trump anunciar o tarifaço no Brasil, ele deu um período de 1 mês para anunciar como é que ia ser feita a tarifa. Nesse período de 30 dias, o que aconteceu? O setor de sucos de laranja norte-americano que compra sucos de laranja do Brasil se organizou, negociou dentro do governo americano, judicializou contra a medida do Trump relacionada com o seu produto, né? E no final estava lá, na taxa de exceção, exatamente suco de laranja, né? Da mesma forma, né, a Embraer e as empresas de transporte aéreo dos Estados Unidos negociaram com o governo americano e estava dentro da exceção ao tarifaço produtos vindos da Embraer, né? Então é natural que o Trump consiga ser influenciável, né, pela força empresarial, né? E os Estados Unidos, é bom lembrar, os Estados Unidos ele é muito organizado pelo lobby também, né? O lobby de empresa é natural e é legalizado nos Estados Unidos. Então essas empresas todas que tiveram qualquer tipo de problema do tarifaço se organizaram, contrataram empresas de lobbies nos Estados Unidos e conseguiram fazer o convencimento dentro do governo Trump. É bom lembrar, por exemplo, né, e o governo brasileiro não conseguiu, até agora, né, apesar do aceno na hora do Trump, de se reunir com o Trump e com o governo. O Joesley, né, que é dono da maior empresa de proteína animal do mundo, conseguiu se reunir com o Trump, né, ao que tudo indica, pelo que fala a imprensa internacional, né? Ou seja, o Trump sofre muito mais inflexão
do setor privado do que do setor político. Então eu vejo, sim, né, os empresários conseguem facilitar o diálogo com os Estados Unidos. E é um ponto importante, sim, os empresários não são movidos por interesses ideológicos, né? São movidos por interesses comerciais e econômicos, o que, de certa forma, ajuda a atenuar essa questão política e ideológica que, infelizmente, pauta o comércio internacional em geral. Não vou falar com esse governo que é de esquerda. Não, a pauta do empresário, ela perpassa a questão ideológica de direita e esquerda. Então, no meu modo de ver, o empresariado ajuda, sim, o Brasil a ter o canal de diálogo com o governo norte-americano. De certa forma, eles até se manifestam entre eles de maneira ideológica. Mas aí o movimento ideológico vai até o momento em que a questão do bolso começa a pesar. E nesse caso, a gente nem precisa se aprofundar muito para compreender que sim, há um peso e um peso grande na questão econômica relacionada a essa taxação.